Fim do sigilo bancário e tributação dos dividendos. O que isso significa? O que muda na sua vida? O que uma coisa tem a ver com a outra? Essa é a dobradinha que você precisava nesse momento. Caso você não saiba, a sua privacidade bancária acabou de ser destruída por um voto. Sim, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal acabou com o sigilo bancário. Eu vou explicar mais ou menos o que isso significa para você entender exatamente o que está acontecendo. E eu aproveito aqui para falar de um tema que eu estava devendo para vocês sobre a tributação dos dividendos. E é por isso que esse vídeo é importante, porque eu acho que é o único vídeo que vai trazer essa perspectiva para você. E não adianta chorar, muito em breve será a sua realidade também, mas isso daqui não é nem o pior. O pior de tudo é isso. O dividendo vai ser tributado, sim ou não? O que isso tem a ver com essa coisa de fim do sigilo bancário? Como que você pode relacionar isso? Mas tributar os dividendos não é nem o pior. O pior é vender isso como se fosse algo justo e necessário, que você está sendo levado a acreditar nesse momento. E o mais importante, quem realmente sai ganhando e perdendo com tudo isso. Nesse vídeo aqui a gente vai desmascarar um pouco essas narrativas, você vai ver por que está na hora de você questionar essas coisas, tudo que você acha que sabe sobre o seu dinheiro, principalmente. Então quem é um rico a mais no mundo, quem já é de casa, já deixou o like? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Espero que você fique até o final, não me xingue e goste do conteúdo. Primeiro vamos para a tributação dos dividendos rápido e depois a gente vê sobre a questão do fim do sigilo bancário, o que uma coisa tem a ver com a outra, beleza? Então vamos lá. A justificativa do Lula, uns meses atrás, é o seguinte: quem vive de dividendos não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar outro dinheiro e nós vamos fazer tudo que nós prometemos porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste. Tá errado isso daí. Então a gente tem 3 erros numa frase como essa, 3 meias-verdades, digamos assim. As 2 estão na frase, é só você ler que você já vai encontrar. A terceira está em você acreditar na narrativa a qual está envolta esse tipo de ideia. A pior de todas é você acreditar, que isso é a solução. É só você tributar os dividendos e que você vai solucionar os problemas de quem ganha pouco, de quem ganha salário. Primeiro, o que a gente precisa falar aqui? Bitributação e insegurança jurídica dificulta o quê? Dificulta as empresas a pagarem salários. Para quem não sabe, dividendos são parte do lucro e empresas lucrativas geram empregos. Empresa que não dá lucro não gera emprego porque ela quebra. Então, mesmo que ela esteja gerando emprego, se ela para de ter lucro, vai quebrar e os empregos se acabam. Então vamos fazer o seguinte, vai ser tudo estatal que vai resolver. Não vai resolver. Você pega em Cuba, logo quando teve o golpe ali, se eu não me engano, Che Guevara assumiu como ministro da indústria e vamos tomar conta de todas as fábricas e vamos começar a fazer as coisas. Criticava, tem um monte de tipo de presunto, um monte de tipo de cosmético, é tudo errado, isso aqui incentiva o consumismo. O governo não deu conta nem de fazer pasta de dente, meu amigo. Nem de fazer pasta de dente depois que tomou conta das fábricas. Não estou falando que é isso que está sendo feito aqui no Brasil e que estão tentando fazer. Só estou te falando para você entender que a coisa não é bem assim. Eu não estou dizendo que é isso que o governo Lula quer, mas o que a tributação dos dividendos tem a ver com o fim do sigilo bancário. É isso que você precisa começar a entender. Entender como é que as coisas funcionam. Dizer que essa história de tributar dividendos no Brasil vai ser a solução perfeita é, no mínimo, uma ideia simplista, problemática e burra. Primeiro, vamos derrubar essa ideia de que tributação dos dividendos seria uma fórmula mágica para equilibrar as coisas e reduzir desigualdade. Isso não existe. O que muita gente esquece e, na verdade, nem sabe é que as empresas no Brasil já são tributadas e muito bem tributadas e altamente tributadas antes de distribuir qualquer dividendo, qualquer lucro. A alíquota efetiva de imposto de renda de pessoa jurídica, o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido é de cerca de 34%. Ou seja, os lucros das empresas já
tomam um corte significativo, sofrem um desconto significativo e ficam com quem? Com o governo. Então, quando você simplesmente mantém isso do jeito que está e tributa os dividendos, o que acontece? Você está basicamente criando uma bitributação e nenhum sistema sobrevive a isso. Por isso que não vai acontecer dessa forma. Então, primeiro, tributa o lucro da empresa, depois você vai tributar o que é distribuído aos acionistas. Parece algo justo? Não, porque não é. Então, se a ideia é tributar os dividendos, que seja, mas desde que se encontre uma forma de evitar essa bitributação. E é esse o gancho que eu vou usar para te falar sobre intenções de governos, fim de sigilo bancário também. A tributação dos dividendos é algo que muitos países já fazem. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os dividendos são tributados, mas só que eles adotam mecanismos para aliviar a carga total de impostos, que eu acabei de falar para vocês aqui. Então, em muitos casos, o imposto sobre as empresas é mais baixo ou às vezes existem até deduções específicas para os dividendos distribuídos. Mas o foco do trabalhador brasileiro, e principalmente aqueles que acham lindo um político dizer que vai defendê-lo ao tributar dividendos, é o seguinte, o que você tem que focar? O Brasil tributa muito mal e isso é uma realidade. Aqui, a carga tributária ela cai muito pesado sobre o consumo. Isso significa que quem consome mais, independente da sua capacidade contributiva, se lasca. Ou seja, quem tem menos, quem ganha menos, acaba sendo mais impactado pelos impostos. E você não vê ninguém doido para mudar isso. Você não vê ninguém doido para mudar isso. E quem que paga essa conta? É a classe média e a classe mais pobre. Então é só tributar dividendo não vai resolver isso. Só tributar os dividendos não vai resolver esse que é o maior problema. Então os dividendos serão tributados? Acredito que cedo ou tarde é uma possibilidade sim, mas isso não resolve nada. Tá? Eu não creio que será uma medida pensando no povo se isso acontecer. Tá? O que essa discussão de tributação dos dividendos faz? Ela polariza o debate e tira o foco do que importa. Que é o que o Lula quer com esse tipo de declaração, na minha opinião, e não tributar dividendos, até porque ele precisaria fazer essa reestruturação para não haver bitributação. E o que o governo quer sempre é arrecadar mais. Então, se o Brasil seguisse o exemplo de países que tributam mais a renda do que o consumo, o que ia acontecer? A gente teria uma situação muito mais justa. Se o foco é tributar quem ganha mais, quem tem mais paga mais, aí sim faria sentido para os mais pobres, para a classe média talvez, e não só pelo tributo em si. Se o Brasil mudasse a política fiscal para dar mais ênfase ali na tributação da renda, ao invés de mascarar ali e massacrar em cima da tributação, em cima do consumo, a gente teria uma economia talvez mais justa. Né? Quando você tributa a renda, você reduz distorções, você aumenta o poder de compra da população, com um pouco mais de dinheiro no bolso, o consumo aumenta e isso impulsiona o crescimento econômico. Então, tributar dividendos pode ser válido? Sim, mas com o devido cuidado. Você precisa focar em tributar de forma justa, sem bitributação e mudar essa lógica de tributar o consumo, que é o mais importante na minha opinião. Então, o imposto federal sobre a renda pessoal, ele é o maior componente da arrecadação nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é um imposto progressivo, significa que as alíquotas aumentam à medida que a renda cresce, seguindo a ideia de que quem ganha mais deve pagar um imposto maior dos seus rendimentos com relação a quem ganha muito menos. Então, além do imposto de renda, você tem estados também que às vezes cobram seus próprios impostos sobre a renda, de forma que os mais ricos, quem ganha mais também pague mais, enfim. Mas como eu disse, não é com isso na cabeça que o Lula faz uma declaração como essa. Não é com essa ideia que ele faz esse tipo de declaração. Então, pode continuar investindo em ações pagadoras de dividendos, que quando esses dividendos voltarem a ser tributados, até porque já foram tributados, não vai ser o fim dos tempos. Inclusive, se você tem o objetivo de construir uma carteira de ações com foco em renda passiva, vou até deixar o link da plataforma AGF para você conhecer, se é o seu perfil para receber dividendos. É um ecossistema que reúne muito conhecimento,
muito conteúdo sobre educação financeira, ações pagadoras de dividendos, especialistas, investidores experientes, para você que está buscando ali uma filosofia de investimento com foco em renda passiva e não na dependência da previdência social, que é tema para outro vídeo, mas é outra coisa que você não deveria contar também. Então, a filosofia com foco na geração de riqueza no longo prazo precisa ser sócio de empresas sólidas, lucrativas e perenes. Vale a pena você clicar no link e testar por 30 dias grátis, tá? Ações para receber dividendos vai continuar sendo um bom investimento e o objetivo do governo, como eu falei, é tributar o máximo possível. E aí eu trago que essa questão tem tudo a ver com o fim do sigilo bancário. O que isso tem a ver? O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da obrigação de instituições financeiras fornecerem dados de clientes aos fiscos estaduais. Não é que a decisão do Supremo vai acabar com o sigilo bancário e todo mundo vai saber, não. Só não fica entre você e o banco mais. Então, o compartilhamento dessas informações é feito para a fiscalização de pagamento de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS. Então, como eu te falei, o objetivo do governo é tributar o máximo possível. Não pense que o governo está querendo isso, o governo estadual, para diminuir os seus impostos. Tá? E mesmo que o governo alegue que isso não é o fim do sigilo bancário, o que isso significa? Né? Que o julgamento ele apenas admitiu ali a possibilidade das administrações estaduais terem acesso a essas informações financeiras, desde que com o objetivo específico de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. É por isso que se dizem que não viola o sigilo bancário. Tá errado? Não tá. Tá certo? Também não, dependendo do ponto de vista, porque ao dizer que o sigilo ainda é válido dos seus dados somente contra terceiros, mas não contra o Estado, você pode interpretar também que viola-se uma garantia fundamental do cidadão, prevista constitucionalmente também, que é justamente o de proteger o cidadão do próprio Estado, que é o que a gente está mais precisando esses tempos. Fora que eu nem preciso dizer que isso aumenta o risco de você ter também vazamento de dados, essas coisas, e caso aconteça, e sendo culpa do governo, eu não preciso nem dizer que não vai dar em nada. Então você que tem medo, né, se o governo tributar os dividendos, pode ficar tranquilo. Isso não vai acontecer sem uma contrapartida na tributação das empresas, como eu falei. Se o objetivo do governo fosse ajudar quem ganha salário, o seu FGTS não renderia a merreca que ele rende. Merreca que, aliás, até melhora quando você tem inflação controlada e juros baixos. Inflação controlada, juros baixos, coisa que nem sempre é objetivo de governo. E o objetivo do governo, como eu falei, é arrecadar o máximo que ele puder, porque ele precisa continuar no poder. O maior objetivo de qualquer governante é continuar no poder. Não importa de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Então, quando se fala em tributar dividendos, você imagina ali um cara folgado que nunca trabalhou na vida, recebendo dinheiro no mole, recebendo dividendos sem trabalhar. Isso não existe, cara. Tá? O cara que está investindo ali, como eu falei, o empresário que montou essa empresa que cresceu pra caramba, ele já paga imposto pra caralho. É 34%. Não tem jeito. E aí você pega o investidor pessoa física, esse sim, ralou pra caramba para conseguir, né, poupar uma grana ali para investir, decidiu se tornar sócio dessas empresas, né, com foco em dividendos, e aí você vai tributar esse cara. Só que esse cara poderia ser você que está aí, né, puto porque não sobra nada no final do mês, que você praticamente gasta tudo ali para pagar suas contas e não sobra nada. Talvez sobrasse se a carga em cima do consumo não fosse tão alta, que eu acabei de falar. Se a carga não fosse tão alta, talvez você conseguisse. Você que não consegue passar um ano sem trabalhar, você que ganha 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, quem ganha 3 mil reais por mês precisaria de 36 mil reais juntos numa conta para passar um ano sem trabalhar, talvez ali, se quisesse mudar de carreira, se quisesse fazer outra coisa da vida, se quisesse repensar, tentar montar um negócio, você precisaria de 36 mil. Você não consegue por quê? Porque você não consegue juntar dinheiro. Porque a tributação em cima do consumo lasca com a vida de quem ganha só 3 mil, só 2 mil. E mesmo assim tem muitos de vocês que ganham, né, pouco e conseguem fazer esse sacrifício de poupar e investir e estão de parabéns por isso. Então pensem nisso. Tributar dividendos com a contrapartida na tributação das empresas, para você não ter
bitributação, reduzir a tributação em cima do consumo, focar mais na tributação da renda, seria melhor para o país no longo prazo? Eu acredito que sim. Mas isso é o que traria mais arrecadação e popularidade para o governo no curto prazo? Talvez não. E é essa conta que o governo faz. Ele quer só arrecadar mais. Então, se você, para conseguir se manter no poder, as atitudes do governo às vezes precisam ajudar a perpetuar o sistema que prejudica justamente as pessoas que ele diz estar defendendo, se ele precisa, ele vai fazer isso. Independente do governo, tá? Não interessa se é direita ou esquerda. Isso aqui é o poder, é questão de poder. Não importa se é direita ou esquerda. Se para continuar no poder ele vai precisar às vezes fazer coisas que prejudicam a parcela mais pobre, mais ignorante da população, ele vai fazer isso. Só que tentando fazer parecer que está tentando ajudar, que está ajudando, defendendo. E o bom de você ter um eleitorado ignorante e fanático é que você pode fazer isso, que não tem problema, que eles continuam votando em você. Por isso que defender políticos a qualquer custo, quando você faz isso e não interessa o que está acontecendo e você segue defendendo o seu político de estimação, você trai os seus próprios valores e princípios, que inclusive fizeram você votar nele. O principal objetivo de qualquer político é sempre se manter no poder e para fazer isso, ele vai ter que trair valores que ele defendeu para chegar lá. Os valores que fizeram você votar nele. Então não acredite nisso. Não importa em quem você votou para presidente nas últimas eleições. Com certeza traiu algum valor que defendeu na campanha. Pode voltar atrás. Então, essa coisa de tributar dividendos é só mais uma narrativazinha. Não vai acontecer da forma como você acredita, se você é a favor disso. Isso não vai te beneficiar tanto como você acredita. Talvez até prejudique, dependendo da forma como for feito, se a gente tiver afastar ainda mais o interesse do investimento aqui no Brasil. E fim do sigilo bancário é mais uma do governo querendo arrecadar mais. Beleza? Esse foi o vídeo, fico por aqui, um abraço, até a próxima, tamo junto.